Olá, vamos ver então a isomeria ótica com moléculas que possuem dois carbonos quirais, dois carbonos assimétricos diferentes. Por exemplo, né, se eu tenho aqui CH3, CHOH, CHCl, CH3. Repare, tanto esse quanto esse carbono tem 4 ligantes diferentes, né? Portanto, eles são isômeros assimétricos ou quirais, beleza? Bem, vou fazer aqui a representação de Fischer, né? Ó, esse carbono aqui é com esse asterisco verde, esse carbono aqui com asterisco vermelho, entendeu? Então, olha só. No asterisco verde eu tenho CH3, hidrogênio, OH. No carbono com asterisco vermelho eu tenho CH3, cloro e hidrogênio. Percebeu? Então, se eu colocar aqui um espelho plano, eu vou ter uma imagem especular. Não é assim? Então, esse daqui, por exemplo, eu chamo de destrógeno 1, esse vai ser o levógeno 1, né? Eu posso recorrer ao polarímetro para saber se eu tenho desvio com ângulo positivo ou desvio com ângulo negativo, né? Agora, ó, aqui o carbono verde e o vermelho. O que eu fiz? Eu coloquei, tá vendo, ó, o hidrogênio aqui e o cloro lá. E aqui, ó, o cloro e o hidrogênio. Então eu também vou ter uma imagem contrária, né? Ou seja, eu terei um destrógeno 2 e um levógeno 2, porque essas 4 estruturas, elas não são sobreponíveis, não é assim? Então eu tenho 4 isômeros com atividade ótica. O destrógeno 1, o levógeno 1, o destrógeno 2, o levógeno 2. Agora, se eu tiver uma mistura equimolar com 50% do destrógeno 1 e 50% do levógeno 1, pessoal, essa mistura ela não possui atividade ótica e ela é chamada então como mesmo mistura racêmica, né? Então a mistura racêmica é aquela que tem quantidades equimolares, mesma quantidade de matéria, tanto do isômero destrógeno quanto do isômero levógeno. Sendo assim, você não vai ter desvio da luz polarizada, entendeu? Então, essas misturas são duas misturas, né? Destrógeno 1, levógeno 1, destrógeno 2, levógeno 2, elas não possuem atividade ótica. Então, nós podemos dizer que D1 e L1 são imagens especulares. D2 e L2 também são imagens especulares. Ou seja, quando um isômero admite uma imagem de outro, nós dizemos que eles são enantiômeros. Agora, D1 e D2, L1 e L2, D1 e L2 e D2 e L1 não são imagens especulares uns dos outros. Então, nós dizemos que eles são diastereômeros. Tá entendendo? Bom, então olha, para você não esquecer, resumindo, a isomeria, ela pode ser constitucional ou plana. Na isomeria constitucional ou plana, os átomos possuem diferentes conectividades, né? Então você vai ter função diferente, cadeia diferente, posição diferente, né? Você vai ter metameria e vai ter tautomeria. As conectividades entre os átomos são diferentes. Agora, você pode ter os estereoisômeros. Estereoisômeros são os isômeros espaciais, né? Os átomos possuem mesma conectividade, porém apresentam diferentes arranjos espaciais, né? Então a isomeria espacial, estereoisômero, estereoisomeria, isomeria espacial. Dentre os estereoisômeros, você tem os enantiômeros, né? São isômeros que admitem
imagens especulares, né? Os isômeros são imagens um do outro. Então você tem o destrógeno e o levógeno. Os diastereômeros são isômeros que não são imagens especulares um do outro, entendeu? Então, por exemplo, ó, D1 e D2 não são imagens especulares. Então aqui eu tenho enantiômeros e aqui eu tenho diastereômeros, né? São nomes que nós não estamos acostumados, mas que definem, né, os compostos que apresentam isomeria ótica.